Glórias a Deus. Nós vamos agora, meus irmãos, para o nosso sermão. E nós vamos pregar em cima de Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Mas a maior mesmo dessa igreja aqui, os maiores são aqueles que nós pensamos que são os menores. Nós olhamos para ele e vemos aqueles pequenininhos. Estou olhando aqui, estou vendo a minha filhinha ali, pequenininha. Mas como é que Deus vê as crianças? Nós vamos refletir mais sobre isso agora, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Então, para quem não sabe, Mateus também foi um dos 12 apóstolos, também conviveu com Jesus, andava com Jesus, aprendeu com Jesus. E aí, por ordem de Jesus, ele escreveu esse livro, que faz parte da Bíblia. E nós vamos ler agora. Mateus 21, versos 12 a 16, nós vamos ler, depois eu vou explicar, e nós vamos refletir sobre tudo isso. Então diz assim a palavra de Deus. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram, ouve-os o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Amém. Vamos conversar sobre esse texto. Primeiro vamos entender o contexto. Esse texto aqui ele acontece dentro da história de Cristo na última semana de vida de Jesus. Então, na última semana de vida de Jesus, Jesus viajou para Jerusalém. E nesta viagem, como sempre, ele ensinava muitas verdades e ele realizava muitos milagres. E uma das coisas que Jesus fez quando ele chegou no templo de Deus de Jerusalém é que ele começou a expulsar os vendedores de lá. Aí você começa a entender por que mataram Jesus. Porque tem gente que não quer ouvir verdades. Vocês sabiam que nos dias de hoje, se Jesus viesse à Terra nos dias de hoje, não vai vir, está no céu. Só vai vir no fim do mundo. Mas se ele viesse aqui agora e convivesse novamente, ia ter muita gente que ia querer matar ele nesta terra. Por quê? Porque muita gente não gosta de verdades. Tem um grupo de pessoas que eles não estavam envolvidos naquela corrupção. Quem são essas pessoas? No meio delas estava a verdade. No meio daquele templo que os principais sacerdotes não estavam querendo saber de Jesus, porque Jesus estava acabando com a corrupção deles. Jesus estava acabando com as mentiras. Quem é que olhou para Jesus e começou a louvá-lo? Diz o verso 15. Os meninos clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. O que significa essa frase aí? Vou explicar para vocês. Hosana era a forma, no hebraico, vocês sabem que eles não falavam português, eles falavam hebraico. Mas era a forma de louvar a Jesus. Era a forma de adorar a Jesus. E por que filho de Davi? Porque, como eu falei aqui, Jesus era descendente do rei Davi. Então, o rei Davi foi um rei de Israel. Jesus é descendente dele, por isso que ele é chamado de filho de Davi. Mas Jesus, eles estão louvando Jesus, estão adorando Jesus. Eles estão reconhecendo Jesus. Os meninos, crianças pequenas. Os sacerdotes estão desprezando, os velhos, os já corrompidos, já deturpados,
mas as crianças estão reconhecendo Jesus. E aí eles vão questionar Jesus, eles vão se indignar, eles não estão gostando disso, Jesus sendo louvado no templo. Jesus acabou de expulsar o comércio deles, vocês viram? Jesus acabou de acabar com o comércio. Eles estão com raiva. E aí Jesus vai responder, sim, eu estou ouvindo. Verso 16, sim, eu estou ouvindo. Vocês nunca leram? Mas Jesus vai citar um salmo. Vocês nunca leram no salmo? Que da boca dos meninos e das criancinhas de peito vem o perfeito louvor. O perfeito louvor. Preste atenção nesse detalhe que Jesus diz. Não é só essas criancinhas que têm a capacidade de cantar. Essas aqui tinham a capacidade de falar, né? Jesus diz, as criancinhas de peito, elas me reconhecem. E vocês não me reconhecem. Essa parte confunde muita gente. Porque muita gente não entende o seguinte, ué, como é que uma criancinha de peito ela pode louvar a Deus? Você não consegue nem falar, nem falou mamãe e papai ainda? Como é que ela já está louvando? Como é que ela conhece a Deus? Meus irmãos, vocês precisam entender mais do mundo espiritual. Vocês precisam entender mais do mundo espiritual. Deus é capaz de se relacionar com essas crianças no espírito dele. Aquele bebê que você olha, você pensa, um bebezinho, ele não sabe de nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisa que ele sabe melhor do que você. Que já está corrompido. Na alma dele, de alguma forma misteriosa, aquela criancinha tem um contato com Deus. E daquele contato com Deus, existe o que Jesus chama de perfeito louvor. Olha só, Jesus não está só dizendo que eles me louvam, mas que o louvor deles é perfeito. Eu me lembro que aqui há 2 semanas, eu vi o Arthurzinho nessa igreja aqui, e quando ele me via, sempre acontecia. Eu passava por ele, ele dava aquele sorriso para mim. Era um sorriso muito puro, muito inocente. E tinha o soquinho dele, né? Vocês sabem do soquinho. Essa criançada hoje em dia já nasce cheia de gíria. A última vez que eu vi ele sorriu para mim, a mãe dele falou, faz o soquinho, faz o soquinho. Aí veio assim, ali atrás. Talvez vocês vissem ele aí, e tem gente, sabe o que tem gente hoje, burro, velho, corrompido, acha? Tem gente burro, velho, já corrompido por esse mundo. É burro, velho, corrompido, sim. Igual esse sacerdote aqui. Que acha que as igrejas, a criança está atrapalhando na igreja. Tem gente que acha assim, está atrapalhando. Meu amigo, quem está atrapalhando é você. Quando você entra com a tua mente toda cheia de corrupção. O mais perfeito louvor vem dessas criancinhas. Minha filha ali, ó, vai fazer 3 meses essa semana. Com certeza vai ter que ter uma festa. Todo mês tem que ter uma festa. Vocês têm que entender que o louvor da minha filha é mais perfeito que o meu. Vocês me ouvem aqui com minha voz desafinada, cantando com uma voz seguinte. Sim, o meu louvor é aceito por Deus, a sua adoração é aceita por Deus. Só que você tem que entender que o mais perfeito é daquela pequenininha ali, a outra pequenininha ali, do outro lá atrás já está me olhando. Vocês viram o que Jesus falou? Esse é o perfeito louvor. E eu quero explorar aqui, o nosso objetivo aqui, quando o nosso culto, nós fazemos um culto, e no nosso culto nós temos um memorial e ação de graças por alguém que faleceu.
um dos nossos objetivos é entender essas realidades espirituais sob uma ótica de Jesus. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui. O que é esta igreja? O que nós fazemos aqui? Qual é o nosso objetivo de frequentar uma igreja de domingo? Eu só tenho um motivo para vir para cá, que é aprender com Cristo. É para isso que a gente vai para a igreja, para aprender com Jesus. Então, nós vamos aprender aqui o que Jesus ensinou sobre esse nosso irmãozinho que agora está na presença dele. Então, vocês viram aqui que das criancinhas de peito, dos meninos, ou seja, até a idade, menor idade possível, ele tira o perfeito louvor. E eu quero que vocês entendam que esse perfeito louvor que havia enquanto ele estava aqui no nosso meio, na alma dele, ele continua a existir agora. Nós vamos entender agora o que Jesus ensina sobre a morte e o que Jesus ensina sobre a morte das crianças. Então, tudo aqui a gente quer se pautar por Jesus, tá? Nós não queremos acreditar em nada ou inventar nada que Jesus não ensinou. E nós vamos refletir sobre isso. Em primeiro lugar, voltando para o Salmo 139, vamos voltar para o Salmo 139. Que a gente cantou aí, a gente vai cantar de novo. Tem que cantar 2 vezes. Salmo 139. Então, o que a gente cantou aí, ó, você viu, Salmo 139, verso 16, diz assim, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem havia uma delas havia, e no verso 15 também, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido. Então presta atenção no seguinte, tá? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então, eu me lembro lá nas primeiras visitas, quando a minha esposa estava grávida, e a gente, naquela emoção, naquela adrenalina, quer ver o bebê logo, né? Quer ver como é que vai ser, já começa a imaginar como é que vai ser o rosto dele. Aí começa a pensar, se for menina, tomara que puxe a mãe para ser mais bonita. Né? Tem todos esses pensamentos que quem está grávida, quem é pai, principalmente eu de primeira viagem, os nossos irmãos de primeira viagem, com certeza tiveram esses pensamentos. Como é que ele vai ser? Será que vai ser assim? Será que... Aí o outro fala assim, tomara que não puxe meu nariz esquisito. E tem todos esses pensamentos. Aí se for homem, já começa a pensar assim, ó, como é que eu vou fazer ele torcer pelo meu time? Eu posso confessar uma preocupação que eu tenho com vocês? Eu vou confessar, eu sou flamenguista. Sou flamenguista. Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou gaúcho. Tá? Não sou do Rio Grande do Sul. Eu torço pelo Flamengo. E eu estou me perguntando como é que eu vou fazer essa garotinha ali, minha filha, torcer pro Flamengo morando no Rio Grande do Sul. Aí a mãe diz que é gremista, o outro diz que é Inter. Como é que vai amar o Flamengo assim? Agora, eu sei que uma das coisas do Arthurzinho, eu sei que ele já era gremista. Aliás, o nome dele, para quem não sabe, né, veio de um jogador do Grêmio, Arthur. Será que isso tem alguma influência do papai? Botou até o nome no filho, Arthur. E eu soube que ele já era... Então, olha só, além de ser um adorador de Jesus, vocês já entenderam que o Arthurzinho adorava Jesus. Era gremista. E eu tô sabendo que ele já estava até levantando a mão para torcer. Ele viu o jogo e levantava a mão para torcer. Que coisa maravilhosa, né? Então, o que esse salmo aqui está mostrando é que desde aquele período ali, que estava na barriga, que você ficava pensando essas coisas, você fez uma eco. Quando ele diz assim, os teus olhos me viram meu corpo ainda informe.
Aí você fez aquele negócio ali, aí vê aquele corpinho ali, não tem nem forma ainda. E o pai babão e a mãe babão já tá dizendo assim: é lindo. Olha só que fofinho, não tem nem corpo direito. Esse salmo aqui está dizendo, naquele momento ali, Deus já conhecia aquela criança. Quando ela ainda era informe, quando o papai já estava pensando, vai ser o craque do Grêmio. Vou botar o nome de Arthur, porque ele vai torcer pro Grêmio. E se ele for um jogador? Com certeza. Naquele momento, Deus já via essa criança. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a vida humana, ela começa na concepção. Lá, aliás, posso corrigir uma coisa aqui que muita gente fala? Agora eu vou corrigir uma coisa que muita gente fala. Às vezes a mulher fica grávida, aí a pessoa fala assim, eu vou ser pai. Eu vou ser mãe. Isso não vai ser, não. Já é. Quando está no ventre, já é mãe. Já é pai. Porque a vida começa, inclusive é por isso que nós somos contra aborto. Nós somos contra aborto. Porque a vida começa ali. O amor já começa ali. Então, olha só que perspectiva diferente. Quando a criança já está no ventre, não nasceu, ainda está informe, mas está ali. Aquela criança já tem o amor dos pais, mas o amor dos pais não é o maior. Ela já tem o amor de Deus. Não é simplesmente um monte de célula. Já tem uma alma ali. Naquele corpinho sendo formado. E já tem o amor de Deus que a conhece. E dentro dessa perspectiva, se vocês voltarem para o Salmo 128, desculpe, Salmo 127, nós vamos ver outra coisa sobre essas criancinhas no ventre. Olha só o que diz o Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, olha só aqui que Jesus, como que Jesus nos ensina a olhar para aquele bebezinho. Antes dele nascer, você já tem que pensar assim. Ele é a minha herança. Ele é a minha herança e ele é o meu galardão. O fruto do ventre é o galardão do Senhor. Sabe o que significa a palavra galardão? Significa prêmio. Um prêmio. Um presente. É por isso que eu sei que eu sou muito rico. Eu sou muito rico. Não é porque se você entrar na minha conta bancária, você vai encontrar milhões lá. Não tem milhões, não. Na verdade, tem bem pouco. Bem menos do que isso. Mas é porque eu tenho aquela riqueza ali, ó. No colo da minha esposa tá aquela riqueza. É o meu galardão. É o meu prêmio. E o Arthurzinho é o galardão daqueles dois ali. Ele é o galardão daqueles dois ali. Desde o ventre, vocês estão vendo aí os frutos do ventre, desde o ventre já é um galardão. Eu quero perguntar, vocês enxergam seus filhos assim? Vocês enxergam seus filhos assim? Porque vocês não estão enxergando, vocês estão errados. Se vocês não enxergam seu filho como um galardão, como um prêmio, como algo a ser valorizado, você está imerso no pecado. Você está imerso na maldade. Essa é a forma que Cristo nos ensinou a enxergar as crianças como um grande prêmio. E quantas pessoas valoriza tudo, valoriza dinheiro, valoriza casa, mas não valoriza o principal. Que é aquela criancinha que é o seu bebê, o seu filho, a sua família. Meus irmãos, se permita ter os teus valores moldados por Cristo. Molde os teus valores pelo que Cristo ensinou. Para de seguir as doideiras desse mundo. Então o Arthurzinho era um galardão. Então eu corrigi o pessoal que fica dizendo que vai ser pai, né? Não, já está na barriga, já é pai, já pode chamar a vovó, o vovô. Não precisa nem ter barrigão, tá? Já existe um ser humano ali. Só que aí surge a pergunta, e a próxima coisa que eu vou tratar.
O Arthurzinho, que era a herança do Senhor, que era o fruto do ventre do seu galardão. Será que está errado? Eu já falei que está errado achar que só depois de sair da barriga. E agora eu vou corrigir outra coisa que muita gente fala errado. Presta atenção. Tem muita gente que vai achar que eles foram pais. Que era meu filho. Não. À luz da Bíblia, eles são pais. E é o filho deles. Eu tenho um amigo dos Estados Unidos. Ele mora no Texas, nos Estados Unidos. Um grande amigo meu. E dentre os filhos dele, ele perdeu um filho no momento do parto. Foi um dos momentos mais tristes da vida dele. O filho dele morreu no momento com complicações lá na hora do parto. E eu me lembro de uma coisa que me marcou muito naquela época. É que eu entrava, e até hoje, se você entrar no Facebook dele, aí tem aquela parte da descrição, né? A pessoa coloca a descrição. Ele coloca assim, marido da Amy, que é o nome da esposa dele. E ele coloca pai de... E ele coloca o nome de todos os filhos dele, inclusive do que faleceu. O nome era Neemias. Pai de Neemias. Ele fala os filhos vivos, o pai do Gabriel, pai... aí bota o nome lá do Harrison, o nome de todos os filhos. E tá junto o nome do que faleceu. Eu sou pai. Eu me lembro da primeira vez que eu vi aquela descrição dele, naquele momento que ele estava vivendo aquilo ali, eu vi aquela descrição e está até hoje assim. Aquilo me impactou bastante, essa perspectiva. Ele falou, continuo sendo o pai dele. Ah, mas como assim? Bom, essa perspectiva vai fazer muito sentido se nós voltarmos para o seguinte ensino de Jesus. Abre em João capítulo 11. João capítulo 11. Então, antes de ler, deixa eu contextualizar para vocês. Isso aqui foi uma ocasião em que um dos amigos de Jesus, chamado Lázaro, morreu. Vocês sabem que Jesus curava muita gente, realizava muitos milagres. E aí, esse amigo de Jesus morreu. E as irmãs dele ficaram um pouco chateadas. Elas ficaram um pouco chateadas porque elas pensaram assim: por que quando ele estava doente, Jesus não veio curar ele? Por que Jesus curava tanta gente? Por que ele não veio curar o amigo dele? Presta atenção na pergunta. Essa é a pergunta. Esse é o questionamento no verso 21, João 11, 21. Disse, pois, a Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está dizendo? Por que você não estava aqui? Por que você não veio realizar um dos seus milagres? Vocês estão entendendo o questionamento dela? E esse é o questionamento que muitas vezes nós fazemos diante do luto. Por que Jesus não fez o milagre? Por que ele não estava aqui? É um questionamento que nós fazemos. E nesse momento de luto, muitas perguntas são feitas. A essência dessa pergunta é: por que não foi diferente? Não podia ser diferente, Jesus. E Jesus dá uma resposta. No verso 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. E adiantando para você, nesse caso aqui, Jesus realiza um dos maiores milagres que ele realizou. Ele de fato ressuscita o Lázaro. Mas preste atenção no que ele vai dizer. Uma das coisas que ele disse: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O que ela está dizendo? Eu sei que vai ter uma vida eterna. Agora preste atenção no que Jesus diz no verso 25. Eu sou a ressurreição
e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Nunca irá morrer. Preste atenção nessas palavras, nesse jogo de palavras de Cristo. Ainda que esteja morto, viverá. E quem vive, vocês que estão vivos e creem em Jesus, vocês nunca vão morrer. Como assim nunca vai morrer? Nunca vai morrer? Sim. Por aquilo que nós lemos aqui no Apocalipse. Porque a vida não termina aqui. Eu sei que eu vou morrer no meu corpo. Mas eu sei que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E por isso, com ele, nele, eu sempre haverei de viver e nunca vou morrer. Nunca morrerá. Então, por isso, que a Juliane e o Patrick, eles não deixaram de ser pais. E por isso que eles não foram desamparados por Jesus. Jesus é a ressurreição e a vida. E o Arthurzinho, ele não morreu. Ele não morreu porque ele está com aquele que é a ressurreição e a vida. E aí eu quero que vocês saibam de uma coisa aqui, meus irmãos. Quando vocês queriam encontrar com o Arthur, quando ele estava nessa terra, vocês tinham que pedir ao Patrick e a Juliane. Era a única maneira de se encontrar era através do Patrick e a Juliane. Mas para se encontrar com ele agora, não é Juliane e Patrick mais. É quando você se encontrar com Jesus. Quando você se encontrar com Deus, aí você vai encontrar o Arthur do lado dele. Eu me lembro que quando eu batizei o Arthur, batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu expliquei que aquela água ali, às vezes as pessoas acham que o batismo é um sinal vazio. Não, aquela água ali, a Bíblia ensina que representa o Espírito de Jesus. Vocês sabiam disso? A água do batismo representa o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Então, o que significa o batismo? Qual é o simbolismo? É que essa criança aqui, ou esse adulto aqui, dependendo da idade que você for batizado, mas falando das crianças, essa criança aqui, ela não pertence só a mim. Ela está envolta, ela está guardada, ela pertence a Cristo, e Cristo lava ela, e Cristo purifica ela, e Cristo une-se a ela pelo Espírito de Cristo. Então, independentemente da idade que você foi batizado, seja adulto, seja criança, vocês nunca podem se esquecer que o nosso batismo aponta para essa realidade aqui, que nós sempre vamos estar unidos a Cristo. Nós nunca morreremos. E aí é o seguinte, eu me lembro quando eu batizei ele, eu pensava assim, esse gordinho aqui, eu vou ter a responsabilidade de ensinar sobre Jesus para ela, porque eu sou o pastor aqui. Eu vou ensinar sobre os mandamentos de Jesus, eu vou ensinar sobre Deus, eu vou ensinar sobre o amor de Deus. Todo mundo que faz parte da igreja, essa é a minha missão. Só que olha só como que as coisas nos pegam de surpresa. A verdade é o seguinte, eu, que naquele tempo sabia mais do que ela, agora o Arthurzinho, ele sabe mais do que eu. Se eu me encontrasse com ele hoje, não é possível eu me encontrar com ele, porque eu quero ter muitos anos de vida. Mas se fosse possível eu me encontrar com ele hoje, se eu encontrasse com ele no céu hoje, se fosse possível eu agora subir para o céu, ele sabe mais de Cristo, ele sabe muito mais de Deus do que eu. Ele não é o Arthurzinho que precisa ser ensinado mais, porque ele já viu Cristo face a face.
Ele já viu o rosto de Cristo face a face. Todos esses personagens bíblicos aqui, João, Pedro, os 12 apóstolos, Maria, mãe do Senhor, os santos do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, ele está no meio deles. Ele está no meio deles. Eu venho aqui para a igreja para falar desses ensinamentos aqui, mas como pessoas que já morreram para essa terra. Mas o Arthurzinho, ele não conhece essas pessoas de ouvir falar. Eles são seus novos amigos. Os apóstolos, esses que passaram por essa terra, são seus amigos hoje. Eu não tenho amigos tão ilustres quanto aquele que o Arthurzinho tem no céu. Sem ofensa, tá? Mas ser amigo do apóstolo João lá no céu, conhecer essas pessoas e principalmente conhecer Jesus face a face. Então, isso que para nós é o que a gente lê no livro, ele vive na realidade. Ele vive na realidade. Então, esse é o princípio, nunca morrerá. Nunca morrerá. E vocês precisam se perguntar, vocês creem nisso? Jesus pergunta no verso 26, crês tu isto? Você está entendendo? Você está crendo que a vida não termina aqui? Então nós precisamos reorientar nossas mentes para a gente pensar sobre as coisas da forma correta, que é a forma que Jesus nos ensinou. E quando a gente começa a pensar nas coisas da forma correta, isso ajuda no nosso luto. Isso nos ajuda a enxergar a vida de outra maneira. Nós precisamos ter a capacidade de parar de enxergar a vida só no imediatismo e entender que existem coisas maiores, propósitos maiores. Tem gente que se pergunta, poxa, tem muita maldade do mundo, tem. E sabe para onde que todos esses maldosos, todos esses ladrões, todos esses pervertidos, sabe para onde a Bíblia diz que eles vão? Eles vão para o inferno. Não vão fazer companhia com Arthur, não. Vocês veem homicidas por aí? Vocês veem matadores, vocês veem pessoas que enganam? Aí você pensa, às vezes você olha e você pensa, pô, essa pessoa está tudo bem com essa pessoa. Sabe que a única vida que ela vai ter é essa aqui. A única vida de verdade que ela vai ter, porque quando ela passar para o outro lado, aí tem a segunda morte. Apocalipse 20. Não vai estar com os amigos do Arthur. Jesus foi muito claro. O reino dos céus não é para todos, mas é para aqueles que são humildes, como o Arthurzinho era. Mateus, a gente acabou de ler aqui. Quando vocês olhavam para o Arthurzinho, vocês conseguiam ver humildade? Quando vocês olham para a criança, vocês conseguem perceber aquela humildade da criança? Que não é igual a gente, assim. Não tem as nossas corrupções. Então, e a última coisa que eu quero falar é que nesta vida eterna, volte para Apocalipse 7. A gente leu já, mas eu vou ler um trecho aqui. Apocalipse 7. No verso 16 diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. E no final do verso 17, Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então o que ele quer dizer? Não haverá mais sofrimento.
Nenhum tipo de sofrimento. Então, o Arthurzinho, ele sofreu enquanto ele esteve aqui. Mas o sofrimento dele é pequeno. O que ele passou de sofrimento, seja quando ele estava doente, nos momentos de doença, é pequeno comparado à vida eterna que ele terá feliz. O sofrimento dele acabou quando ele deu o último suspiro. Vocês querem saber a realidade? O sofrimento... Desculpe, meus irmãos. O sofrimento é para aqueles que ficam. Tem gente que acha, olha pro Arthurzinho e às vezes pensa, poxa, tadinho dele. Vocês querem saber a verdade? Tadinho de mim. Tadinho de você. Porque ele está na alegria pura. Ele está na felicidade pura. Tadinho de mim, porque agora minha igreja tem aqui um perfeito adorador a menos. A nossa adoração aqui foi prejudicada, porque não está ele aqui adorando também. Mas para ele não existe mais dor. Não existe mais sofrimento. E isso nos mostra, então, que nós não devemos ter aquela visão da morte, como tem gente que acha que os mortos ficam perambulando por aí, acha que a casa mal assombrada. Não acredite nessas coisas, meus irmãos, acredite em Jesus. O Arthur não está perambulando por aí, ele não está na tua casa, ele está num lugar muito melhor, sem dor, sem sofrimento, na presença de Deus nos céus. Então, quando você lembrar dele, lembre-se de Deus. E quando você se perguntar, eu queria tanto estar com ele, onde eu posso encontrá-lo? Você pode encontrá-lo ao lado de Cristo. Você pode encontrá-lo no céu. Quando você deixar essa vida, você partir. Muitos vão chorar por você. Mas que você tenha a alegria de, em Cristo, encontrá-lo em lugar muito maior. Muito melhor. Viva a sua vida dessa maneira, pautada nos ensinos de Jesus. Não fique crendo em qualquer coisa. Creia em Jesus. Creia em Jesus. E torne-se como uma criança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos orar agora te agradecendo por esta vida. Nos ensine, Senhor, a enxergar as crianças da maneira que Jesus nos ensinou, sabendo que elas são as maiores do reino dos céus, sabendo que delas vem o perfeito louvor, e sabendo que toda vida que vem ao mundo deve ser vista pelos pais como galardão, como uma herança. Ó Senhor, nos ajude a superar esse luto, nos ajude a superar esse momento difícil, nos ajude a entender que mesmo nos momentos mais difíceis, no momento de maior choro, nós podemos confiar e ainda sim ter esperança. Tire, Senhor, de nós aquele sentimento de desespero e nos dê, Senhor, um sentimento de esperança. Sim, Senhor, neste mundo nós temos aflições. Ainda não chegamos no novo céu e na nova terra. Mas que a gente não olhe somente para o aqui e o agora, mas que a gente tenha a capacidade de olhar e ver propósitos maiores e ver que esta vida não é a principal. Que cada um que está aqui lembre dessas palavras e que eles também, como Arthurzinho, nunca venham a morrer. Por Jesus Cristo eu oro. Amém.